Karina? Eu fui ver minha nota aqui, também não está. Ué, Karina, acabei de fechar o negócio. Eu publiquei o da arquitetura, eu publiquei bem antes do coisa. Engraçado. O resto tá Na minha civil. gente. A minha civil. Tá, mas não, a turma, porque essa turma é da arquitetura, mas deixa eu dar uma olhada. Eu vou entrar de novo e olhar, Karina. O resto da turma tá vendo, gente? Ou todo mundo não tá vendo? Uma olhada. Lançamento de pontos. Aqui, sistemas estruturais. Ó, para mim, ele tá aqui, atividade já publicada. Mas eu entro, vamos ver, Karina, que agora perguntou, né? Karina Isabel Ferreira Soares, tá lançado. Isso. Tá, 250 pontos. Estranho, não aparece nada. Então, ó. E para mim tá aparecendo publicado. Eu vou até mandar uma pergunta pro Brito aqui para ver se ele consegue ver. Mas o pior é que as outras matérias tá aparecendo, só não tá aparecendo a nota dessa. Então, mas para mim ela parece que ela foi publicada. Eu vou pedir para ele dar uma olhada. Brito. A turma. Estruturais não está conseguindo visualizar as notas da parcial 1, mas para mim aparece como já publicada. Vou ter que mandar uma foto para ele ver aqui. Para mim também não tá aparecendo. Porque o que eu posso fazer é retificar todas as notas, mas eu não sei nem se ele aceita eu retificar pela mesma nota, né? Tô falando com ele aqui agora. A gente está com um problema no sistema mesmo de visualização, tá? Mas o pessoal da TI já está verificando, mas eles podem consultar no extrato de pontos, tá? Acredito que essa semana já resolve esse probleminha. Então, gente, vocês escutaram o que ele falou? Que dá para vocês visualizarem pelo extrato de pontos. É um problema no sistema que está tendo. Realmente não é só a turma de vocês que não está conseguindo ver. Outras turmas também deram problema. Não dá para ver, não. No extrato de pontos também não deu para ver, não, Rian? Não, meus pontos, tá todas as matérias, tá 0%. Tá tudo errado agora. Vamos aguardar até o final da semana, né?
para ver se eles conseguem arrumar, né? Amanhã eu disponibilizo a correção para vocês, tá bom? Com os critérios, põe uma tabelinha lá para vocês poderem visualizar, tá bom? O valor do trabalho foi 300 pontos, Cláudia? 300. Então, vamos lá. Tá gravando já, agora deixa eu compartilhar com vocês para a gente começar. E aí? Estão enxergando a minha tela, gente? Me digam, por favor. Compartilhou ou não? Sim. Está compartilhando. Sim. Então, vamos lá. Então, hoje é a nossa 5ª aula e hoje a gente vai falar sobre ligações de peças estruturais. Eu tinha colocado na semana passada para vocês um manual da Redwood de ligações estruturais em madeira laminada colada. Lá tem muita coisa legal, vale a pena dar uma olhada. Então, vamos começar, né? A palavra ligação significa união entre 2 ou mais elementos, né? Ou qualquer elemento que tenha o propósito de fazer essa ligação. Em estruturas, a gente, além de conectar, ele também resiste e transmite as cargas atuantes de um elemento para o outro. Então, a gente precisa dimensionar essas ligações segundo os esforços que estão atuando nas peças, né? Então, é com base nesse entendimento que a gente vai estudar como são realizadas as ligações e como são dimensionadas essas peças. Aqui coloquei uma foto de uma treliça, né? De um telhado, que a gente consegue ver as ligações metálicas entre as peças de madeira na treliça e também o vigamento transmitindo carga para os pilares. E aqui, nas fotos de baixo, uma estrutura em madeira sendo construída e os suportes chumbados no radier de concreto, suportes metálicos, onde são fixados os pilares. Se vocês observarem, os pilares de madeira ficam afastados do piso. É uma forma de proteger a estrutura da umidade, né, que apodrece a madeira. Eu achei bem legal essa foto, porque dá para ver como é que é na prática uma montagem e os cuidados que a gente toma ao montar uma estrutura. Então, aqui dá para ver, tá tudo pintadinho de preto, então fica fácil de ver. Então, a gente tem que, depois que a gente dimensiona as peças de madeira, seguindo, né, os carregamentos que estão atuando na estrutura, a gente vai dimensionar as peças de conexão, né? Vai determinar como é que essa ligação vai ser feita. Vocês vão ver hoje que a gente tem uma infinidade de tipos de ligação que a gente pode adotar. E a gente escolhe essas ligações de acordo com as cargas que estão atuando nas peças e também com a estética que a gente quer dar para a estrutura. Se a gente não detalha esse tipo de conexão, a pessoa que vai fazer a execução vai fazer do jeito que ela quiser. E nem sempre a estética vai nos agradar, pode interferir no resultado final da estrutura. Observem, esse é um outro ângulo daquela mesma obra que a gente viu no slide de trás. Observem a conexão entre as vigas e os pilares. Ela é quase que invisível depois de pronta, tá vendo? Então, lá naquele manual que eu coloquei lá, eu mostra como é que é feita essa junção de uma forma que a ligação fique quase que invisível, né? E muito diferente dessa que está totalmente visível e as chapas metálicas ficam todas aparentes. Observem aqui, ó, se vocês olharem o pilar aqui embaixo, onde está o meu mouse, ele tem uma chapa na vertical com 4 furos e uma chapa na horizontal, são 2 chapas, né? Uma aqui no fundo, que é parafusada no radier, na parte de baixo,
uma afastada a 20 centímetros do piso, que é uma chapa que vai apoiar o pilar. E o pilar tem um rasgo aqui no centro, do tamanho dessa chapa, que divide o pilar ao meio, uma parte dele. E aí, 4 parafusos vão trespassar esse pilar e fixá-lo nessa chapa. As madeiras, gente, as dimensões das peças que a gente pode usar em loco, logicamente, num primeiro momento, você vai pensar que elas são limitadas pelo tamanho das árvores, mas elas também são limitadas pelo tamanho dos caminhões que irão transportá-las, né? E em função disso, é difícil encontrar peças muito grandes em madeira. Normalmente é preciso que a gente faça essas conexões para conseguir vencer grandes vãos. Então, se eu tenho, por exemplo, lá um vão de 50 metros, um vão de 100 metros, ele não vai ser feito com uma peça única de madeira. São várias peças conectadas. E aí, essa junção, a gente vai ter que elaborar e detalhar em projeto. Então, para a gente vencer vãos, quanto tem uma carroceria de um caminhão? 5, 6 metros? Então, para eu vencer vãos maiores do que isso, o Brito mandando mensagem, maiores do que 5, 6 metros, eu vou precisar de conexões, de ligações entre essas peças, né? É possível vencer vãos maiores do que esse tamanho? Né? E muito maiores que eles, mas a gente precisa conectar diversos pedaços, né? Para formar esse elemento. Os pontos de conexão são pontos de fragilidade do elemento estrutural. Então, é preciso tomar uma série de cuidados para não danificar a peça durante a montagem ou durante a furação dessas peças. Então, sempre que eu vou, tá vendo? Normalmente a conexão é feita uma peça metálica que parafusa, né? Tem um parafuso que trespassa a peça de madeira. Então, se você não tomar cuidado, pode provocar fissuras nas peças de madeira. Então, aqui nesse detalhe, ele está mostrando. Quando você vai fazer o detalhamento de uma viga, nunca deixa um dente igual tá aqui, porque ela dilata e contrai, né? E aí, a tensão de cisalhamento provocada pela essa dilatação e contração vai formar uma trinca, uma fissura aqui nessa madeira, né? Com o tempo pode vir a romper, porque ela tá, o sentido longitudinal das fibras vai induzir um esforço que vai romper a peça, ou fissurar ela aqui. Outra coisa que é importante deixar um espaçamento para essa dilatação térmica ocorrer, tá vendo? Entre a alvenaria, a madeira, entre a chapa, o pilar metálico e a madeira, nunca deixar ela fixada rente, tá? Porque ela vai dilatar, todos os materiais dilatam, né? Então, se você... Outra coisa, aí tá de novo o mesmo detalhe para não fazer o dente na peça, tá vendo? Porque aqui a fissura, exatamente por causa da dilatação, vai ocorrer. Então, sempre tomar esse cuidado na hora de detalhar. As ligações conectam estruturas, devem transmitir as cargas que atuam de um elemento para demais elementos. Nesse caso aqui, a gente está vendo, aqui tem um pilar metálico e várias vigas de madeira chegam nesse nó dessa estrutura. Isso aqui provavelmente é uma treliça espacial. Só vi esse pedaço da foto, mas... E aí eu preciso que o esforço que está chegando nessa peça seja transmitido por esses parafusos para a estrutura metálica, e esse pilar tem que ter resistência para receber todas essas cargas que estão chegando aqui. Mas individualmente, cada um desses encaixes tem que resistir à força que atua nessa peça.
né? E muitas vezes você vai ter estruturas mistas, como é essa foto, um pilar metálico com vigamento de madeira, né? Ligações de diferentes elementos podem ser feitas do próprio material, como é um encaixe dessa tesoura aqui, ó, que é um encaixe, tá vendo? Tem um encaixe na madeira. Pode ser feito por meio de parafusos, tá vendo? Aqui é um parafuso, bem escondidinho, tá vendo esse sistema de fixação? E pode usar os ganguineios. Os ganguineios são essas chapas metálicas que são cheias de pregos, né? Ela é recortada de forma que esse recorte vire um prego, né? Então, ela pode conectar as peças. Para quem nunca ouviu falar de ganguineio, essa é uma tecnologia patenteada, né? Uma marca registrada, e ela serve para manutenção, recuperação e fabricação de novas estruturas de madeira, né? Ela foi desenvolvida, inicialmente, na realidade, ela foi desenvolvida para evitar fissuração por secagem da madeira. Depois ela foi melhorada para agilizar, porque se descobriu que ela resistia a muita carga e ela passou a ser usada na reconstrução da Europa pós-guerra, né? Facilitando e agilizando muito a montagem, porque ela eliminava a necessidade de uma série de montagens complexas de ligação de madeira. Ela é produzida em aço que recebe um banho de zinco a quente, esses conectores são regulamentados por norma e podem ser usados para uma diversidade muito grande de madeiras, né? Então, eles já estão adaptados para uso com as espécies brasileiras. Existe representante da ganguineio no Brasil que distribui esse material e adaptou o espaçamento entre os pregos do ganguineio para trabalhar em espécies brasileiras. Ele, aliado à madeira, e se a madeira for de boa qualidade, certificada, o conector contribui para aumento da durabilidade da peça estrutural. O principal objetivo de se usar ganguineio reduz rachaduras, fendilhamentos da madeira, agrega resistência e agilidade na montagem, porque é extremamente rápido. Então, aqui, ó, vocês vão ver conexão entre peças. Observem que elas nunca são feitas na região, né, na mesma região, paralela, para não criar uma linha de fragilidade na estrutura. Então, você vai alternando, o detalhamento tem que ser feito dessa forma, tá? Para que a emenda não siga numa mesma linha. E aqui, conectando uma estrutura muito mais complexa, também toda montagem feita com ganguineio. Ajuda pra caramba, que com martelo você junta. Além dessas chapas de junção entre peças, eles têm suportes, né? Para apoio de viga em pilar, fixação de viga, tá vendo? Eles têm outras linhas de produto. Quem tiver curiosidade de entrar no site deles, eles têm bastante detalhado toda a linha de produto para ser feito. E aqui, outros tipos de ligação, né? Ligação feitas com cola, com prego, com pino de madeira ou cavilha. Ele é muito utilizado em mobiliário, né? Menos em estrutura, mas pode ser usado. Parafuso, que é uma ligação bastante comum. Conector de anel, por anel, a gente vai ver o que é. É tipo uma serra-copo, que entalha na madeira. E o entalhe, que impede a movimentação lateral, tá vendo? Ela é cortada e uma encaixa na outra. Pinos de madeira, são chamadas de cavilhas, são pinos torneados na madeira, e segundo a ANBR 7190, a norma brasileira de estruturas de madeira, se essas cavilhas forem executadas em madeira dura, classe 60,
de resistência, ou seja, resiste a 60 megapascal, ou madeiras moles de reflorestamento com densidade maior do que 600 quilos por metro cúbico, impregnadas com resina para proteger contra ataque de predadores, de fungos e bactérias, podem ser usados como elementos de ligação, tá? Tem essa restrição. Vocês vão ver muito cavilha feita de pinos para mobiliário, mas não é essa cavina que pode ser usada para estruturar. Ela tem que ser classe 60 no mínimo, né? Então, para que elas possam ser usadas na estrutura, elas têm que ter C-cavilhas estruturais e o diâmetro admitido é 16, 18 e 20 milímetros. Então, também são muito maiores do que aquelas que a gente já viu em mobiliário. Vocês já viram montar mobiliário com essas cavilhas? As cavilhas de mobiliário, elas têm geralmente 5, 6 milímetros, não mais que isso, né? E as cavilhas estruturais são mais grossinhas. Pinos de madeira, o metálico, né? Então, nessa família aqui, a gente tem os pinos metálicos, que são os parafusos, né? Quando você usa tanto o parafuso quanto a cavilha, é preciso que seja feito um pré-furo, né? E o diâmetro desse furo, do pré-furo, tem que ser o mesmo do diâmetro da cavilha, tá? Quando você está trabalhando com pinos metálicos, o mais comum, você pode usar pregos ou parafusos, né? Mas a questão do pré-furo é a mesma, tá? A necessidade de pré-furo é a mesma. Porque se você simplesmente bater um prego numa estrutura ou furar com a furadeira já você pode trincar ela no momento da execução e estragar a estrutura. Nunca fixar uma estrutura usando um único parafuso, prego ou cavilha. Isso é uma restrição de norma. Se você tiver peças, estruturas isostáticas, você pode usar 2 ou 3 furos. E casos de estruturas consideradas rígidas, você pode usar, se você tiver, por exemplo, quando você tem 4 furos numa fixação, você pode considerar, a nível de detalhamento estrutural, de consideração estrutural, uma ligação rígida, né? Aqui, encaixes de madeira, tá vendo? Possibilidades de emenda de madeira, tá vendo? É feito um encaixe e um prego. Aqui, um entalhe com 2 parafusos trespassantes, tá? Então, o prego é um elemento de fixação regulamentado por norma. Ele é aplicado por impacto, né, com um martelo. Elas podem ser usadas de forma temporária, como um suporte para montagem, ou como um elemento de fixação definitivo, como no caso das ripas, tá? Se a madeira for pregada, é necessária a execução de pré-furo, né? Aquela questão, e, logicamente, você não pode fazer um furo maior do que o diâmetro do prego que você vai utilizar, né? Sempre menor ou igual. O comprimento do prego tem que trespassar a peça que vai ser grudada e se fixar na outra. E aqui o conector tipo anel metálico. Não sei se vocês já viram uma serra-copo, que é aquela ferramenta que você coloca e instala na furadeira para fazer furo em madeira. Você pode fazer furo em bancada de mesa. É uma estrutura dentadinha igual a essa aqui. Então, você pode usar estruturas similares
para fixar madeira. Não é uma estrutura que vocês vão ver muito no Brasil, tá? É mais comum nos Estados Unidos e na Europa. Mas a título de informação existe essa possibilidade. Desculpa, gente. Os anéis metálicos são geralmente usados nas emendas entre elementos estruturais, na união de duas ou mais peças. Ela é considerada uma ligação rígida porque ela trava na madeira. E a norma admite o uso de anéis metálicos com diâmetros internos de 64 milímetros e 102 milímetros. Esses anéis devem ser acompanhados de parafusos de 12 e 19 milímetros colocados no centro do anel. Então, tá vendo? Tem um anel e a fixação com parafuso no eixo central. Além disso, a gente tem também conectores de chapa metálica que podem ser usados dessa forma que a gente está vendo aqui, né? Um T, esse sistema que parece uma bandeja, ela é fixada no pilar e aí a viga vem e encaixa nessa bandeja e são parafusados, né? Parafusos trespassantes na parte, né? Trespassando a viga e fixando no suporte. Existem outros tipos de conectores. Existem conectores que tem essa bandeja embaixo e essa chapa vem no centro dessa peça aqui, de forma que se só vê os parafusos, ela fica mais discreta do que esse elemento mostrado na foto. E aqui mais detalhes, tá vendo? De ligação de chapa metálica. Observe aqui, ó, que essa viga tá toda fissurada, tá vendo? Por falha de furação, tá? Furação feita com um diâmetro grande logo de cara, diâmetro do parafuso de cara. E aí tem que vir furando e abrindo o furo. Então, esses conectores podem ser usados para reforçar e fixar as peças umas às outras e pode ser usada também para emendar e prolongar uma peça estrutural. Ligações feitas por entalhe, que é feita madeira a madeira, né? Então eu faço um recorte na madeira e encaixo outra peça. Elas requerem uma marcenaria de grande precisão, né? Uma carpintaria de grande precisão, de forma que a transmissão de carga ocorra de forma homogênea. Normalmente o que se faz faz o encaixe e mesmo assim usa um parafuso para manter aquela posição sem movimentação durante a vida útil da madeira. A gente viu que a madeira dilata e contrai interagindo com a umidade natural do ambiente. Se você deixar essas peças somente encaixadas, elas podem sair da posição durante a vida útil e deixar de funcionar, sobrecarregando outros elementos estruturais. Então, por isso que é sempre recomendado o uso de parafuso. Aqui, emendas, tá vendo? Por trespasse, também é possível, sempre usando parafuso trespassante para garantir a fixação de umas às outras. Aqui mostrando, né, um detalhe de uma tesoura, né, a ligação do pendural com as asnas através de um estribo metálico, né, e também parafusos. Ó. Fixação da linha. O pendural fica separado da linha, tá vendo? Mas as peças, né, o pendural e as asnas, que são as barras inclinadas da treliça, estão fixados por meio de parafuso. Então, vamos lá. Vamos refletir sobre na prática, como é que a gente faz o uso desses
desses entalhes, fixações, parafusos, né? Então, após o dimensionamento de peças de um telhado, a gente verificou o estado limite das peças, igual nós vimos na aula passada, e verificamos se a resistência das peças era, né, a dimensão era suficiente para resistir ao esforço atuante, com segurança. Olhamos estado limite de serviço, estado limite último, para ver se não teria, né, também deformação excessiva na peça. E próximo passo é detalhar as ligações dos elementos, né, como vai ser a junção entre as partes de uma tesoura de um telhado, para garantir que o funcionamento dessa estrutura ocorra da mesma forma que ele foi calculado. Então, eu vou escolher uma ligação, né? E a escolha dela é extremamente importante, né? É tão importante quanto a escolha do tipo de madeira e também de uma mão de obra qualificada na montagem. Então, aqui nessa foto, nessa imagem, mostra como é feita a conexão do banzo superior da tesoura com o banzo inferior. Essa imagem mostra que foi feito um entalhe no banzo inferior para receber o banzo superior. E esse entalhe tem que ser feito com muita precisão para esse encaixe ser perfeito. Banzo seria a peça de madeira mesmo, né? O banzo é a nomenclatura da peça. Banzo inferior é a linha inferior da treliça. O banzo superior é a linha inclinada da treliça. Entendi. Aqui é a mesma coisa, ó. Ligação do banzo superior com a diagonal. Deixa eu desenhar aqui para você entender. Acho que é mais fácil. Ó. Vou desenhar uma trelicinha aqui, ó. Vamos ver aqui, deixa eu ver, achar um canto para desenhar essa treliça, né? Aqui. Aqui. Estamos falando de uma treliça bem simples, ó. Desenhei ela aqui. Depois a gente vai levá-la para outro slide também, que a gente vai ver. Então, nós temos, tá vendo? A treliça mais simples que tem. Deixa eu fixar aqui. Então, esse encaixe aqui é essa peça, deixa eu mudá-la de cor. Com essa peça aqui. Tá? Então, é essa peça que nós estamos refletindo aqui. Essa tesoura vai estar apoiada em 2 pilares. Vou desenhar os pilares aqui de outra cor. Azul. Então, vamos pensar que aqui é uma tesoura de um telhado super simples. Mais simples possível. Isso é para um vão de 6 metros. É uma casa, tá? Uma tesoura bem simples. Então, o banzo superior, banzo inferior. Tá? Aí, vamos lá, eu vou copiar isso aqui para a gente jogar lá na outra. Ctrl C, Ctrl V. Aí agora, essa emenda aqui, eu estou falando do banzo superior e dessa diagonal. Então, eu vou apagar aqui. Vou mudar a peça de cor do verdinho. E agora eu estou falando dessa aqui, ó. Isso. Dessa conexão aqui, ó. Então, essa é o banzo superior, essa é a diagonal, tá? Como é que é feito o encaixe entre as peças? Usando esse entalhe aqui. E esse entalhe tem que seguir esse ângulo, que é esse ângulo da peça tem que ser dividido por 2 e criar esse entalhe, tá? Então, existe um monte de... Eu posso, se vocês tiverem interesse e quiserem, eu posso colocar uma postilhinha de cálculo desses ângulos de entalhe para madeira.
tá? Para ligação, né? Os cuidados que você tem que ter para a transmissão de carga ocorrer exatamente no ponto de conexão direitinho. Então, tem um cálculo aqui, tá vendo? Esses ângulos aqui, você tem que medir esse ângulo, que vai ser função da treliça que você desenhou, da tesoura, e dividir por 2, e onde é a metade do ângulo, você tem que fazer o entalhe. A metade desse ângulo, divide ele por 2 e faz o entalhe. Aí você cria um ponto de conexão para transmissão de carga. Vocês querem que eu coloque uma apostilinha mostrando como é que é feito esse entalhe? Os ângulos de cálculo, as distâncias mínimas. Quem tiver curiosidade de desenhar e fazer projeto de madeira vai acabar aprendendo isso, né? A matéria em si não aprofunda nesse nível, mas se vocês quiserem não é nada complicado, é mais desenho técnico do que realmente estruturas, tá? E a gente, além desses encaixes, a gente pode ter conexões feitas com parafuso, prego, chapa metálica. Eu posso fazer esse entalhe e reforçar esse entalhe usando, por exemplo, o gang nail, a placa de gang nail. Ou posso pôr uma chapa metálica e parafusar, fixando essas madeiras nessa posição. A decisão é uma decisão de projeto, do projetista, né? Então, vamos pensar numa situação, problema, trazendo isso que a gente viu até agora para uma situação de projeto, né? Então, existe uma área de lazer num condomínio e foi projetado um quiosque aberto com um telhado em madeira aparente. O projeto contava com peças de madeira que seriam conectadas por meio de encaixes com ângulos específicos detalhados em projeto. E, além disso, estava previsto o uso de pregos e parafusos para reforçar a conexão dessa estrutura, desses elementos. Entretanto, depois de pronta, essa estrutura começou a apresentar problemas. Então, o condomínio contratou uma vistoria, né? E foi detectado que as peças estavam apresentando um fendilhamento. Aqui, fendilhamento é uma palavra única, estava separado. E aí, o perito que foi lá fazer a vistoria verificou se a madeira que tinha sido usada era madeira de projeto, verificou, estava tudo ok. Verificou os ensaios de certificação da madeira, estava tudo direitinho, porque a madeira que tinha sido usada tinha sido comprada com certificado de procedência, com classificação, com laudo, tudo direitinho. Então, quem tinha construído tinha tido esses cuidados de coletar todas as informações, anexar ao laudo de entrega do serviço o certificado de procedência da madeira, né? Tudo direitinho. Então, eu acho que foi o corretor ortográfico que separou os fendilhamentos, não está tudo separado. É isso mesmo, vamos ignorar que ele para. Então, qual seria uma outra causa provável para o fendilhamento da madeira? Alguém quer chutar? Ou não, tão tímidos? O corte errado da peça. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma foto de evidência, tá vendo? Quando você vai usar uma madeira e precisa perfurar ela, essa perfuração tem que ser feita de forma correta, senão ela pode provocar o fendilhamento, né? Então, aqui está mostrando ó, uma mesma peça de madeira, da mesma madeira, né? E uma peça onde o furo do parafuso foi feito um pré-furo com diâmetro menor e depois aberto um furo no diâmetro do parafuso e o parafuso aplicado direto sobre a madeira sem pré-furo, causando fendilhamento, tá? Então, isso pode ocorrer. Então, a maneira certa, e isso vale, gente, para qualquer material. Por exemplo, eu já vi, sabe quando você vai fazer a obra saindo fora de madeira?
e vai, por exemplo, fixar um guarda-corpo numa platibanda de granito. Já vi empresa de esquadria de alumínio ter que pagar soleira de granito nova, peça de granito nova, porque o cara chega lá, mete a furadeira no mármore, no diâmetro do furo que ele vai fazer para fixar o guarda-corpo. Ele não faz pré-furo, aí estoura o granito. Então, a melhor maneira é começar com um diâmetro pequeno, porque ele fura mais rápido, mais fácil, gera menos tensão, e depois você abre esse pré-furo no diâmetro que você precisa, tá? Então, isso acontece com outros materiais, com concreto, com granito e com madeira. Então, sempre ter o cuidado de fazer um pré-furo com um diâmetro menor e depois abrir. Porque depois que você já fez o pré-furo com diâmetro pequeno, você gerou diâmetro menor, você gera tensão menor no material. Ele não chega a fendilhar. E aí depois você só vai abrir, mas ele já está desconfinado, então ele abre mais fácil, tá? Então, isso é uma causa bastante comum. Como na primeira análise a gente já viu que o perito avaliou a madeira, disse que ela estava correta, verificou as especificações de projeto e a entrega por parte da empresa, que a madeira era certificada, e que tinha os testes de umidade, qualificação da madeira, a gente pode eliminar essas primeiras questões que poderiam ser causa da madeira apresentar fendilhamento. Porque, por exemplo, se ela entregue úmida, ela vai retrair ao secar e essa retração pode causar fendilhamento também, né? Mas nesse caso tinha um laudo de umidade, de procedência, então não era o caso. Num segundo momento, o perito determinou, né, identificou que a região do fendilhamento era por falta de execução de pré-furo, como as fotos estão mostrando aqui, ó. É na região do parafuso que apareceu o fendilhamento. Por que isso acontece? Porque a mão de obra não era qualificada, ou a supervisão da mão de obra não atuou da forma correta, tá? Então, se é uma mão de obra que está acostumada a trabalhar com madeira, sabe os cuidados que tem que ter para fazer a fixação da madeira, sabe que tem que fazer o pré-furo. E numa terceira análise, pode também ocorrer dobra do prego ao martelar, né? Então, o projeto estava bem feito, o detalhamento muito bem feito, a madeira foi comprada corretamente, com empresa, com laudo, com tudo, mas o profissional não tinha qualificação, que executou a montagem e causou um dano na estrutura. Então, a gente tem que olhar tudo isso para se a gente quiser uma estrutura bem feita. E é exatamente por isso, gente, que precisa da gente, né? E a gente vê tanta estrutura de madeira que é montada simplesmente por um carpinteiro, não envolvendo engenharia, e ocorrem problemas como esse. No caso, o condomínio contratou um projeto, contratou uma empresa, comprou madeira com procedência, mas houve uma falha de montagem, né? Porque a mão de obra, com certeza, não tinha muita qualificação. Então, vamos lá. Nossa, eu já terminei a aula? Estou acreditando nisso. Estou muito rápido, não tá? Nossa Senhora, não deu nem uma hora de aula. Muito rápido. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos conversar. Nas estruturas de madeira, há um amplo uso de pregos e parafusos para executar conexão de peças. Na figura ao lado, é um exemplo de uma ligação feita por parafusos. Analise as afirmações abaixo sobre as especificações das peças de madeira quando conectadas por pinos de madeira ou metálicos. As estruturas podem ser feitas em um único furo.
O uso de 2 ou 3 pinos são apenas para estruturas isostáticas, pois em sua ligação ocorrerá deformação. E as ligações com 4 ou mais furos são consideradas rígidas. Então, vamos voltar, nós vimos isso. Cadê isso aqui? Eu passei? Aqui. Ó, nunca deve ser feita com um único furo. O uso de 2 ou 3 pinos são apenas para estruturas isostáticas, pois haverá deformação na sua estrutura. E ligações com 4 ou mais parafusos serão consideradas rígidas. Então, vamos olhar aqui o nosso exercício. As estruturas podem ser feitas com um único pino? Não, certo? O uso de 2 ou 3 pinos são apenas para estruturas isostáticas, pois ocorrerá deformação, correto? E 4 ou mais pinos são consideradas rígidas. Então, apenas um está correto? Não. Vou fazer aquele mesmo esquema que nós fizemos na outra aula. Inserir, forma. Cadê aquele xizinho lindo, maravilhoso? Não tinha um xizinho? Acho que não. Acho que eu fiz letra mesmo, né? Então, apenas 1 e 3 está correta? Não. Ctrl+C, Ctrl+V. 2 e 3 estão corretas, tá certo. Ok. Três e 2 está falsa. Beleza. Concordam? Pessoas silenciosas. O Brito tá falando aqui. Deixa eu responder o Brito aqui. Ô, Karina. Oi. Você tá fazendo estradas. Tô. Você conseguiu ver a nota de estradas? Não. Também não? Também não. Uai, que trem louco. Porque o pessoal, o restante dos alunos viu. Vários alunos falaram que viram. Não, eu olhei naquele mesmo momento lá, até ia comentar, mas como é aula diferente, falei, não, amanhã eu falo. Não vi, não. Não tem problema não, né? Era só para ter certeza, porque vários alunos me falaram. Posso ser eu fazendo alguma coisa errada também, né, Karina? Porque professor de primeira viagem, né, comete erros. Mas para mim no sistema tá parecendo liberado. Quer ver? Deixa eu ver se eu... Eu não sei se as meninas também viram de estrada, não sei, mas a minha não. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como é que tá aparecendo. Aqui, ó. Estão vendo a coisa? Ó, aqui, tá vendo? Atividade já publicada, ó. Atividade publicada. Eu clicando aqui, eu vejo a nota que eu postei para todo mundo. Mas já está indisponível para mim, tá vendo? Que ela fica meio cinzinha. Tá vendo? Porque ela já foi publicada. Sim, essa aqui não foi publicada ainda, então não tem nada. Ela fica escura. Mas pode ser o portal também, Cláudia. Esse portal é meio estranho. Pode ser alguma coisa no portal. Ele é complicado mesmo. Ele dá a pau de vez em quando, né? Dá.
Então, vamos lá. Bem, mas... Eu fico com medo de estar fazendo alguma coisa errada, porque, assim, quando a gente está começando a aprender, né, primeira vez que está fazendo, eu estou acostumada a trabalhar com o Google, né? E aí é bem diferente. É parecido e é diferente, né? Do AVA e do sistema do Pitágoras. Então, tem que aprender, né? Aí a gente dá umas comidas, né? Mas o portal, esse portal é bem complicado. Para dar pau é facinho. Então, eu já vi, e eu acho que é porque tem muita faculdade ligada nele, né? Também, é. Se a gente for olhar, deve ser uma quantidade de informação gigantesca que ele administra, né? Eu, quando fui contratada, demorou mais de uma semana para aparecer no sistema, 2 semanas para aparecer no sistema toda a minha documentação. E aí a assinatura do contrato é feita online. E como é que eu ia assinar um contrato que eu não tinha acesso no sistema? O sistema é complicado. O sistema estava fora do ar. Então, assim, eu acho que é porque ele gerencia muita informação. E aí fica pesado, né? Mas vamos ver. Sim. Então, vamos continuar aqui, ver as perguntas. As ligações, por conectarem as estruturas, devem transferir cargas que atuam em um elemento para todos com que ela se conecta. As ligações podem conectar elementos de madeira entre si ou outros tipos de material, como a gente viu, né? No caso das estruturas mistas, a gente viu aquela foto lá de várias vigas conectando com um pilar metálico, né? Assinale a alternativa com os tipos de ligação usados nas estruturas: pinos, conectores, ligação por emenda e entalhe. Pino, entalhe e solda. Conectores, solda e entalhe. Chumbador, solda e entalhe. Chumbamento, pinos, conectores, ligações por entalhe. Qual que vocês acham que é? Seria a letra A? Muito bem, isso mesmo. Então, a resposta é esta aqui. Vamos pôr aqui 1. Aqui. Estou. E, por último, essa aqui. Leia as seguintes asserções, considerando o que foi estudado sobre ligações por entalhe. Os entalhes devem ser executados com grande precisão, a fim de que a face transmissora do carregamento esteja completamente ligada a outra peça e a transferência de carga ocorra de forma homogênea. Assinale as afirmativas, analise as afirmações e, em seguida, marque a alternativa correta. A afirmativa 1 e 2 são proposições falsas. Vamos ler todas, né? Antes da gente responder. A afirmação 1 é uma proposição verdadeira e a afirmação 2 é uma proposição falsa. A afirmação 1 e 2 são verdadeiras, mas 2 não é justificativa da 1. A afirmação 1 é uma proposta falsa e a afirmativa 2 é uma proposta verdadeira. A afirmativa 1 e 2 são proposições verdadeiras e 2 é a justificativa de 1. Então, vamos lá. Qual que vocês acham que é falsa e qual que vocês acham que é verdadeira? Ou agora vocês estão tímidos? Então, vamos começar lá em cima. Verdadeiro ou falso? Os entalhes devem ser executados com grande precisão. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo concorda, né? Então, vamos pôr lá o verdadeiro lá em cima para facilitar a análise nossa. E 2, a face transmissora do carregamento esteja completamente ligada a outra peça e a transferência ocorra de forma homogênea. Falso ou verdadeiro?
Verdadeira. Verdadeiro. Muito bem. Então, vamos lá. Se é desse jeito, a gente sabe que a alternativa A é falsa. A alternativa B também é falsa. E a alternativa D também é falsa, certo? Porque elas estão falando que uma delas é falsa. A gente já determinou que são verdadeiras. Agora a gente só tem que ver, né? A alternativa C fala que ambas são verdadeiras e que 2 não é justificativa de 1. E na alternativa E, 2 é a justificativa de 1. Então, qual que é a razão para eles terem que ser executados com grande precisão? Para que o carregamento seja transmitido de forma homogênea. Então, é. Concordam comigo? Sim. Assim, né? E esse aqui. Já que a gente acabou o conteúdo da matéria cedo pra caramba, eu vou abrir o caderno da Redwood para a gente dar uma olhada, que é o caderno de dimensionamento de madeira laminada colada. Vamos dar uma olhada nele? Deixa eu fechar aqui, minimizar aqui. Peraí. Deixa eu citar aqui. Não, não é esse, não. Cadê, gente? Você sabe a data da nossa prova? A prova, a geral? Isso. Eu tenho essa data, gente. Deixa eu só ver aqui. 2 minutos que eu olho. Que o Brito colocou isso outro dia no grupo. Deixa eu só ver aqui. Tinha um monte de gente perguntando. Não sei se foi no grupo da Civil ou no grupo da Arquitetura. Um dos dois. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi no da Civil. Que vem tanta coisa nesse grupo. Arquitetura de aqui, ó. Tem um calendário aqui. Vamos ver o calendário. Vou mandar o calendário para vocês no grupo. Mais fácil, né? Aí toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês sabem que está lá. Sistemas estruturais 2. Beleza. Agora deixa eu abrir aqui o calendário. Vermelho aqui. Peraí, que aqui é vermelho. Ó. Avaliação oficial. 1 e 2 de outubro. Avaliação do primeiro bimestre. Tá? É o Léo que perguntou, Léo? Quando? Foi 1 eu. e 2 de outubro. 1 e 2, tá. Tá? Obrigado. Ó, gente, esse catálogo eu coloquei para vocês lá. Estão vendo a minha tela? Esse catálogo Sim. de detalhes construtivos da Redwood. Quem quiser
dar uma olhada nesse catálogo, vale muito a pena. Ele é bem detalhado. Ele mostra várias estruturas que a Redwood já fez, né, no Brasil. Aí ele tem vários detalhamentos estruturais para projeto, tá? Então, ele mostra como é que é a fixação do pilar com a fundação, em área externa, em área interna. Olha, mostra todos os elementos de construção, por exemplo, área seca e área molhada, como é que você faz banheiro numa construção de madeira, detalhes construtivos de cobertura, escada, conexões e tem também uma parte de tabela de pré-dimensionamento, que é muito legal para a gente fazer projeto. Aí, ó, aqui, ó, mostrando, ó, tá vendo? Aí ele mostra a tipologia de fixação, tá vendo? Com um mínimo de visualização dos parafusos. E todos os detalhes estruturais deles são dessa forma, tá vendo? Aqui a fixação do pilar, que é aquele que a gente viu lá na aula, no começo, tá vendo? Ele é fixado por meio de 4 chumbadores no bloco de concreto, que é a sapata de fundação. Então, usa-se 4 chumbadores. E aí, o pilar, que ele tem um recorte no centro dele, com essa altura aqui. E ele é fixado e são passados 4 parafusos, tá vendo? Para fixar o pilar. E aí, depois que é feita a fixação, você vem com uma camada de argamassa, tampando esses parafusos, e o piso, o acabamento do piso. Então, por isso que ele é elevadinho, tá vendo? E mesmo assim, ele tem que ser dimensionado para ficar elevado 1,5 centímetros, pelo menos, do piso. Porque para a água não acumular no pé do pilar. Então, é dessa forma, tá vendo? E é esse tipo de detalhamento que quando você vai fazer um projeto de madeira, você tem que colocar. Porque se você não colocar isso em projeto, a pessoa que vai executar não vai ter esse cuidado e isso vai afetar a durabilidade da estrutura. Aí aqui mostra, tá vendo? Como é que é feito, tá vendo? O chumbador, todas as dimensões, tá vendo? As camadas, os parafusos trespassando, né? E um pilar de madeira laminada colada. Aqui, quando você faz um pilar encostado numa parede de alvenaria, para você deixar a junta de dilatação, tá vendo? Aí ele tá falando para você colocar um elemento de dilatação, que pode ser uma placa de neoprene, uma placa de EPS, vários materiais que você pode usar. Você faz a vedação, fechamento do vão com grout ao pilar de madeira laminada colada, e ele está colocando e falando para você colocar esse detalhe para exatamente não aparecer fissura devido à dilatação diferencial entre a alvenaria e o pilar. Né? Se você deixa um material ali compressível ali entre os dois, ele vai absorver essa eventual dilatação. Se você deixar 2 elementos rígidos faceando, você vai ter problemas de fissuração na hora que eles dilatarem. E eles dilatam de uma forma diferente e o pilar de madeira está chumbado no piso, ou seja, ele não sai do lugar. Então, tem o detalhe em corte também, ó, da fixação. Cláudia, o que tem que colocar, então, para não dilatar, para não dar trinca? Aqui é você deixar um espaçamento e preencher esse espaçamento com um elemento próprio para dilatação. Esse elemento pode ser uma placa de neoprene, que é tipo uma borracha, pode ser um EPS, que é o isopor, né? Pode ser vários materiais. Na realidade, isso vai depender do tamanho, da dimensão da sua estrutura e o tipo de esforço que ele vai estar executando, tá? Mas como elemento para absorver, é um elemento compressível. Tá? Se fosse uma estrutura metálica, seria a mesma coisa ou não? Mesma coisa. Você vai ter materiais que se dilatam de forma diferente. E a madeira dilata muito. Então, tem que deixar um espaço para ela movimentar. Aqui, uma fixação, ó, de um pilar e uma viga. Lembra daquela fixação que eu falei para vocês que fica quase como se não existisse, muito discreta?
Então, é usado esse tipo de fixador, tá vendo? De suporte, que é uma chapa metálica com... E aí é feito um rebaixo no pilar, onde ela é encaixada. E ela recebe parafusos, aqui no caso, 4 de um lado e 4 do outro, 8 parafusos. E essa chapa aqui, né, fica fixada aqui. E a viga tem um rasgo também aqui no centro, ó, tá vendo? Onde ela é encaixada. E são 3 passados, 4 parafusos aqui. E aí o resultado final, né, da aparência, você quase não enxerga os pilares. Os pilares que estão fixando a chapa no pilar vão ficar por trás da viga, ninguém vai enxergar mesmo. E os únicos parafusos que vão ser visíveis são esses da viga, mas muito discretos. Muito diferente de várias estruturas que a gente viu, tá? Mas isso tem que ser detalhado em projeto, gente. Porque se você deixar, para o carpinteiro é muito mais fácil ele fazer uma chapa por fora, não ter que serrar a madeira, não ter que fazer pré-furo nesse tanto de lugar. Para ele é mais fácil fazer o tradicional, tá? E essas peças são peças que têm que ser pré-fabricadas antes da montagem. Não são peças que são encontradas comercialmente, né? Então, você tem que mandar para o serralheiro executar. Então, aqui mostrando em vista lateral, tá vendo? O pilar, a chapa, né, que foi parafusada no pilar, com uma chapa a 90 graus, onde a viga é fixada. E aí, os 4 parafusos da viga. Então, se você precisar desmontar a estrutura, desmonta a viga, aí para você chegar no suporte do pilar. Tudo pré-furado, né? Para não ter problema. Observem aqui outro detalhe extremamente importante. Olha só a viga e o pilar. Olha o detalhe do espaçamento de 2 centímetros entre a viga e o pilar. Por quê? Dilatação térmica. Então, tem que deixar um espaçamento entre as estruturas, porque senão essa viga vai empurrar esse pilar. Vai gerar um esforço nele que ele não foi calculado para receber, né? Então, uma hora ele vai fissurar devido a um esforço excessivo. Então, se você deixar espaço, ele dilata e contrai. Sistemas de fixação, vocês vão ver, ó, deixa eu voltar aqui nessa estrutura aqui, que tava, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho vigas transversais e vigas longitudinais, uma por cima da outra, tá vendo? É um detalhe e um partido arquitetônico, e aí o forro tá por cima desse segundo vigamento que tá na longitudinal. Partido arquitetônico do projeto, ele foi definido dessa forma, tá? Mas eu posso também adotar, ó, dessa forma tá aqui, eu tenho uma viga principal e uma viga transversal que é parafusada por cima da viga. Então, o resultado final dessa forma, tem uma viga principal e uma viga na transversal por cima dela, fixada por meio de 2 parafusos. Mas eu posso querer que uma viga principal e as vigas estejam niveladas pelo topo. E aí, como é que eu vou fazer isso? Vou usar um negócio que é chamado entalhe andorinha, encaixe andorinha, que é feito um recorte, né, um entalhe na peça principal e nas peças que vão se encaixar, são encaixadas na viga principal. Então, isso é um entalhe que é feito. E ele é reforçado por meio de um parafuso também. Aqui, outra forma, fixação de viga sobre pilar, né? Com o uso de um acessório metálico. Então, é feita essa peça, ela tem espaço, né? Para furação, para passar os parafusos, tanto em cima quanto embaixo. Então, ela primeiramente é encaixada, o pilar tem um rasgo na parte superior, para a chapa metálica entrar, e a viga também vai ter um rasgo aqui. Aí essa chapa metálica vai entrar. E depois eu só trespasso com os parafusos. Dessa forma, eu tenho uma ligação quase que invisível, quase que imperceptível, mas rígida, com 4 parafusos. Contraventamento.
Contraventamento é usado em estruturas para resistir aos esforços laterais, no caso, vento, mais comum. Então, estrutura metálica, estrutura de madeira, normalmente tem contraventamento. Concreto é menos usual você ter contraventamento, porque o concreto, ele acaba sendo uma estrutura única, maciça, né? Quando você funde o concreto, ele emenda lá, viga, pilar, então a ligação é rígida, né? Então ele tem menos movimentação lateral e as peças são muito mais pesadas, né? Muito mais densas. Então ele tem uma rigidez maior. Quando a gente está falando de madeira e de aço, as peças são mais delgadas, mais leves. Então elas têm uma tendência a sofrer movimentação lateral. Uma das maneiras de você fazer contraventamento em madeira é usar barra lisa, né, com conector. Então, você vai ter um conector fixado com um parafuso. Esse conector vai estar preso ao pilar de madeira por meio de uma chapa parafusada nela. Tá vendo do jeito do detalhe aqui? Então, você tem vários parafusos prendendo e duas barras cruzantes. Por quê? Porque uma hora o vento tá batendo aqui, outra hora tá aqui. Lembra que a gente falou sobre... Acho que aqui eu não consigo desenhar. Será que eu consigo desenhar? Lembra que eu... Ah, não. Acho que não consigo. Deixa eu voltar lá no material para desenhar uma coisa. Ué, cadê? Será que eu apaguei o arquivo? Ah, do jeito que eu sou. Tonga. Aqui. Vou voltar aqui só para desenhar uma coisa, para vocês lembrarem uma coisa que eu falei na sala de aula. Vou desenhar aqui mesmo, só para vocês verem. Lembra que a gente falou sobre um elemento quadrado, onde eu aplico uma força. O que acontece? Ele vai se deformar ao receber essa força, certo? Receber esse carregamento, essa força atuar. Se eu pegar e... Ctrl V. Aqui do lado. Eu simplesmente, desde eu triangular essa peça aqui, transformar isso numa treliça, eu só vou triangular ela aqui. Então, se essa barra, essa força atuar aqui, o que vai acontecer? Essa barra vai sofrer uma compressão e ela vai impedir a estrutura toda de deformar. Só que, quando eu falo de vento, ele pode bater desse lado ou nessa direção. Se ela bater, né, se o vento soprar nessa direção, o que vai acontecer? Eu vou precisar de uma barra nessa direção para ser comprimida e impedir deformação. Então, é por isso que a gente tá... Cadê minha apostilinha que estava aberta aqui? Por isso que eu uso duas barras cruzadas para contraventar uma estrutura sujeita a esforço de vento. Então, por isso que o contraventamento é em X, tá? Então, aqui um exemplo, tá vendo? De uma estrutura de madeira, né? Tem uma esquadria fechando um vão, aqui é um pilar, outro pilar. Aqui tem uma viga recebendo várias vigas de piso, que a gente viu na aula passada, né? Como é que a gente faz a estruturação de piso numa estrutura de madeira. E um contraventamento, que tá aqui
para impedir a movimentação lateral, mesmo você tendo janela. Né? Ele não impede e nem atrapalha a estética do edifício. Ele está ali exatamente para impedir a deformação da minha estrutura. Aqui, detalhes de como fazer o piso, tá vendo? As vigas de piso, o barrote do piso. Aí você põe uma manta termoacústica. Tem todo o detalhamento. O painel wall, que é um painel pré-fabricado, usado para piso. É um painel muito mais leve do que fazer uma laje. Só que ele range um pouco, então por isso que se usa essa manta termoacústica abaixo da estrutura. É feito um barroteamento, nesse caso, porque ele está recebendo um piso de madeira maciça. Então, sobre o piso em painel wall, é feito um barroteamento, que são vários sarrafos de madeira que são pregados no painel wall e por cima dele recebe um assoalho de madeira maciça, tá? Esse detalhamento é para como é que é feito um piso de madeira maciça. E aí na lateral, tá vendo? Acima da viga de drywall, a viga de madeira laminada colada, é feito um acabamento de madeira para esconder todo esse conjunto de camadas até o piso acabado, tá? Para você olhar de fora e não enxergar essa junção de materiais. Então, é feito... Olha que legal o nível de detalhe que esse caderno tem para você fazer projeto. Porque, assim, se você não pensa nesse nível de detalhe, gente, no projeto, na hora que for construir, isso pode acabar com o efeito final da sua obra. E ele ficar muito diferente do que você esperava, porque as pessoas vão simplesmente construindo e aí não deixa os espaçamentos para encaixar o acabamento. O que acontece? Deixa tudo rente, na hora que você tem que pôr um acabamento para esconder isso, ele vai ficar externo, criando um dente aqui e vai ficar feio, tá? Então, aqui mostra, tá vendo? Em corte, ó, o arremate da Redwood e a todo o sistema de piso apoiado sobre a viga de madeira laminada colada, mais afastado da borda para que eu consiga encaixar o acabamento. Então, aqui eu tenho o painel wall, a manta de termoacústica, o barroteamento, que são essas vigotinhas que estão aqui para apoiar a madeira, o piso de madeira, e o assoalho de madeira maciça. Tá vendo? Abaixo da viga de madeira laminada colada, existe um fechamento, que aqui nesse caso eles estão mostrando em wood frame. Lembra que a gente falou de wood frame? E aí ele a gente pode, por exemplo, rechear o miolo entre as paredes de wood frame com um material termoacústico, para melhorar a acústica como um todo da edificação, porque a parede em wood frame é oca, né? Aqui mostrando as paredes, né? O pilar, as paredes chegando acima do piso, né? Então, tem o mesmo assoalho de madeira, o isolante termoacústico, o sarrafeamento para receber o piso, a placa de painel wall, que é o piso industrializado, que cumpre a função de laje. Observem que nós temos várias vigas com espaçamento pequeno entre eles, normalmente é 60 centímetros, para suportar a carga do painel wall. E os pilares de madeira laminada colada e a viga principal, né? Os barrotes estão assentados acima da viga principal. Também em corte, mostrando como é que é feito. Parede molhada, gente, né? Onde eu tenho área molhada, por exemplo, aqui está mostrando o caso de uma bacia sanitária, como é que é feita a saída de esgoto, tá vendo? Que essa curva da saída de esgoto, ela é feita dentro da altura do barrote, de forma que se você quiser pôr um forro aqui, você que consegue tampar essa saída do esgoto. E aqui
se você quiser, tá mostrando o detalhe do forro, suspenso, tá vendo, preso, escondendo a parte de esgoto da viga. Então, nós temos a viga de madeira laminada colada, o barrote, e a saída de esgoto está abaixo dela, e eu escondo essa saída de esgoto com um forro, para ele não ficar visível pós. Isso é extremamente importante ser detalhado em projeto. E previsto em projeto, porque todas essas alturas têm que ser previstas de forma que você não comprometa seu pé direito, né? Aqui, um detalhamento para piso cerâmico, assentado sobre o painel wall, aí é feita uma camada de contrapiso. Muitas pessoas, gente, quando falam de construção em wood frame ou em estrutura de madeira, não gostam do painel wall. Acham que o painel wall faz muito barulho, range muito. Então, faz uma laje mista. O que é uma laje mista? É o painel wall com uma camada de contrapiso que enrijece, né? Isso é um contrassenso quando você fala de construção rápida? Porque a construção rápida, por natureza, você não usa nada molhado, né? Tudo é pré-fabricado e montado na obra. Mas, como quem manda é o cliente, se ele não se sente confortável com uma residência que faz o barulho que um painel wall faz, ele vai querer um contrapiso para enrijecer, e é possível. Então, você vai fazer uma placa cimentícia, que é um elemento industrializado, comprado pronto, e uma camada de contrapiso regularizante aí de 3, 4 centímetros acima dessa placa cimentícia. E aí, por cima, é assentado um piso cerâmico, pode ser um piso cerâmico. O que é importante? Fazer impermeabilização, tá vendo? Dos encontros, se for área molhada, para ficar impermeável, não haver vazamento de água. Aqui vistas de uma estrutura de madeira, né? Você vê os barrotes, o forro de madeira. Aqui as vigas, né? De um balanço. Aqui mostra aquela estrutura, tá vendo? Aquelas vigas aqui, ó. Essas vigas que você tá vendo aqui, que sustentam o balanço. Os barrotes de madeira na transversal para suportar o telhado. E aí mostra o beiral, como é que é feito, e a fixação da telha, a inclinação da telha. No caso, é uma telha metálica trapezoidal com isolamento acústico, tá vendo? Usado aqui. Os arremates, as fixações da viga no pilar, o barrote na viga. Olha só o nível de detalhe de novo, gente. Ele dá até o detalhe do rufo para colocar na borda da telha metálica, porque a lateral da telha metálica é feia demais, né? Você mostra o material, o isolante que está aqui dentro da telha sanduíche. Então, como fazer o detalhe do rufo aqui para quando você olhar na lateral, você vê uma chapa metálica, que você pode pintar, né? Da cor que for a sua estrutura. O barrote, tá vendo? A viga chegando no pilar, todo o detalhamento feito. Olha aqui, se você quiser fazer platibanda, como é que faz o acabamento, ó, de rufo, né? A pingadeira, para não infiltrar água, né? Então, ele vem com um rufo aqui. Todo o detalhe, ó, como é que você faz o fechamento do forro. Tem muito detalhe nesse catálogo, gente. Se você quer fazer um pergolado com cobertura de vidro, como é que você faz a fixação? Olha, gente, até o nível de parafuso esse catálogo tem detalhes. Muita coisa. Eu acho que isso é um catálogo para guardar para a vida. Quero fazer madeira laminada colada, quero usar forro e quero fazer telhado em selha cerâmica. Então, eu vou precisar de, além dos barrotes, além da coisa, eu vou precisar de ripas.
As ripas são o suporte para cada telha metálica. O espaçamento entre as ripas depende do tipo de telha, da galga da telha que você vai usar. A galga é o espaçamento entre os encaixes da telha, né? Como é que você descobre que galga tem uma telha? Você vai medir, na hora que você vira a telha de cabeça para baixo, o verso dela, ela tem 2 dentinhos, que são os encaixes dela. Então, é medir a distância entre esses dentinhos, é a galga da telha, é o espaçamento que você tem que usar entre as ripas do telhado, tá? Varia de telha para telha, de modelo para modelo, de fabricante para fabricante. Então, a melhor maneira é medir, né? Ir na loja de material de construção e medir a telha que você vai usar. Normalmente, o carpinteiro, na hora que vai vai montar o telhado, ele mede, que aí ele vai distribuir as ripas com esse espaçamento. Vou dar uma passadinha mais rápida, senão a gente vai ficar... Vamos ver aqui. Aqui, tá vendo? O detalhe do rufo, ó, da pingadeira. Olha o capricho desse catálogo, gente. Ó, cobertura de vidro, como é que você faz a vedação para não proteger o isolamento termoacústico, como é que você faz a proteção em cima. A cobertura de vidro sobre a pingadeira que protege a tabeira de vedação da viga, tá vendo? Aí eles põem uma tabeira de sacrifício, que é uma capinha de madeira sobre a viga que fica em contato com a chuva. Então, é mais fácil e mais barato você trocar essa tabeira do que você trocar a viga inteira, porque ela vai pegar, eventualmente, chuva de vento e pode se danificar. Então, eles fazem e propõem em detalhamento essa peça de sacrifício. Aqui, ó, o entalhe andorinha aqui, gente. Aquele que a gente viu lá atrás, ó. Aí a fixação da tabeira, tá vendo? Ó, de sacrifício, fazendo o acabamento no barrote do telhado. Aí aqui mostrando, né, todo esse telhado, né, como é que ele foi executado e todas as peças que a gente viu. Aqui ele tá sem o acabamento na lateral, é isso que eu falei para vocês que é feio, tá vendo? Oi? Tô escutando nada. E agora nós vamos ver a escada, tá vendo essa escada que tá construída aqui, ó? Tem o detalhamento dela também nesse catálogo, ó. Como é que ela é montada? Ela tem 2 vigas na lateral, que são fixadas no piso, e os degraus são parafusados nas vigas laterais. Essa grelha tem pré-dimensionamento dela, né? Isso aqui no Pão de Açúcar, no Rio, a cobertura, né, da entrada. Ela é uma estrutura mista, tá vendo? Pilares metálicos com a grelha de madeira. E aqui vem os detalhes de como fazer as conexões da forma certa e errada para não ter trincamento. Então, evitar dentes, tá vendo? Ter sempre cuidado de executar o pré-furo. Junções. Não enrijecer muito para evitar, tá vendo? Se você põe 2, você permite a movimentação. Aqui um pergolado de madeira, olha que lindo. E aqui o pré-dimensionamento, maravilhoso, gente. Ó, esse tipo de viga biapoiada eu posso usar para vãos de até 25 metros. Como é que é a altura? É o vão do meu projeto dividido por 17, tá? Então aqui, ó, todos os modelos vão ter a limitação de vão, tá? Até 25 metros, de 10 a 25 metros, tá vendo? Viga, isso aqui é uma viga, uma cobertura que geralmente é feita em arquibancada, que você tem 2 apoios e um vão em balanço. Ela pode ser usada para vãos, ó, até 25 metros de cobertura. Treliças, esse tipo de cobertura também é bem comum em madeira laminada colada, treliça em madeira laminada colada. Ó, vários tipos de arco, pórticos, a grelha e o domo geodésico. Então, tem várias possibilidades para vocês usarem no pré-dimensionamento. E aqui tem para vigas
com balanço duplo, balanço simples, como é que você pré-dimensiona, vigas, terças para cobertura, né, telhado, e tem pré-dimensionamento de pilares conforme o vão também. Então tem bastante coisa legal nessa. Aqui tem um pré-dimensionamento de uma cobertura, usando telha metálica, né, os pilares, tudo, só de exemplo. Legal, não é? Lá na coisa tem também outros catálogos de específicos de ligação, específico de parafuso, que são usados com madeira laminada colada. Eu achei, esse para mim é o melhor site que tem, que disponibiliza material de forma gratuita para a gente, tá? Existem outros sites que também usam. Gostaram do catálogo? Tenho certeza que ninguém tinha visto ele, que eu pus lá, mas ninguém olha, né? Aí, alguém tinha aberto ele antes ou não? Cadê o povo? Gostaram, gente, do catálogo de madeira laminada colada? Muito bom. Ele é legal para o dia que vocês quiserem fazer um projeto, ele tem muito detalhe construtivo. Eu tenho muito orientado de TFG final, que é fazer madeira laminada colada, e um dos detalhes de TFG, você tem que ter um detalhe construtivo, e ele tem muitos, né? Então, você pode propor que você vai ficar tranquilo que tem detalhe construtivo. Tem um outro caderno da Redwood, eu não sei se eu coloquei lá para vocês, que é só de detalhe construtivo, então tem mais coisa ainda. É bem legal. Dúvidas, pessoinhas? Não. Não? Tranquilo? Podemos encerrar por hoje? Sim. Sim? Vou ver se semana que vem a gente faz uma atividade com pré-dimensionamento em madeira laminada colada usando esse catálogo. Tipo, para a gente fazer durante a aula, para vocês aprenderem a usar esse catálogo. Vou passar um desafio, tipo um edital de uma prefeitura, querendo uma estrutura, e vocês vão pré-dimensionar a estrutura. O que vocês acham? Legal, né? Para a gente colocar em prática o que a gente está aprendendo. Vamos fazer isso em sala? E aí depois a gente pode fazer um exercício do mesmo estilo, valendo ponto, como segunda atividade. Porque aí depois que a gente passa, aí a gente pode fazer em grupo, pode todo mundo fazendo junto na aula que vem, e aí vocês aprendem a fazer, aprendem a usar o catálogo, e aí a gente faz uma outra atividade usando o mesmo princípio. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser? Eu acho que dá para ter uma experiência, né? Então, vamos fazer isso na próxima aula. Eu acho que fui rápido, mas tem alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Querem que eu fale as notas? Sim. Sim, que vocês estão curiosos para ver, né? Deixa eu abrir, que aí eu vou falando o que foi que eu considerei. Deixa eu abrir o Excel aqui, cadê? Aqui. Então, vamos lá. O que foi que eu usei de critério? O que eu pedi lá no enunciado para vocês fazerem? Local, autor do projeto arquitetônico, construção, ano de construção, né? Quem construiu, ano de construção, detalhes construtivos e vão livre. Poucos conseguiram a informação de vão livre. Então, vamos lá. Camila Cruz ficou... Ô, Cláudia. Oi. O meu trabalho tinha o vão livre, que era o telhado, né? O encaixe do telhado, e tinha o vão livre. Vou lá olhar, vou marcar aqui de amarelo, se eu tiver passado batida, eu corrijo, tá bom? Tá bom. Aí, vou marcar aqui de amarela para eu corrigir, tá, Léo? Eu tenho que corrigir esse aqui depois. Depois eu abro seu trabalho de novo e olho. Deixa eu marcar de amarelinho seu nome. Então, vamos lá, Camila. É o Rian que tá falando, né? É o Rian? Ah, eu tô marcando errado, tá vendo? Não reconheço a voz.
Então, é o Rian. Então, peraí, cadê você, Rian? A Rian é o segundo. Foi o que entregou lá no começo, né, Rian? Eu entreguei no comecinho já. Tá, então eu vou olhar do Rian. Beleza. Então, vamos lá. Camila não forneceu o construtor e não forneceu o vão livre. Rian ficou faltando só o vão livre. Eduarda entregou tudo. A Duda. A Jennifer também ficou faltando vão livre. A Camila Carvalho entregou tudo. Milena ficou faltando vão livre. Karina também. Júlia também ficou faltando vão livre. Joselaine, vão livre. Érica Maior, vão livre, ficou faltando. Grazi só não entregou a construtora, quem construiu. Jéssica, vão livre também. Léo, vão livre também. Então, só Rian ou mais alguém quer que eu olhe alguma coisa que não concorda com a correção? Ô, Cláudia, mas dessa construtora que eu vi lá, o meu era um escritório de arquitetura. Eu até coloquei o nome da empresa que fez o... Então, ó, eu pus pontuação do escritório. Quem tá falando? Desculpa. Quem? Érica. Érica. Ó, eu vou lê-la de novo, Érica, para ver lá, se foi o mesmo escritório de arquitetura que construiu. Se tiver desse jeito lá na sua apresentação, eu considero, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Mais alguém, turminha? Todo mundo quieto? Então, vou considerar que vocês estão de acordo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Tá todo mundo silencioso, chat quietinho. Então, podemos encerrar a aula de hoje ou não? Pessoas? Sim. Sim? Então, até semana que vem. E semana que vem a gente vai fazer um exercício. Então, não deixem de participar, que aí a gente põe mais em prática, né? Vamos usar o catálogo da Redwood, fazendo um pré-dimensionamento de madeira laminada colada na semana que vem. Tá bom? E vejo vocês na semana que vem. Já vou encerrar a gravação. Cadê?